Olá, bom dia. Hoje tenho uma tarefa algo difícil que não sei exatamente como irei conseguir resolver. Queria falar-vos um pouco da diferença, se existe, da semelhança, da fronteira mais ou menos indefinida que existe entre atração sexual e amor. Será que as coisas andam de mão dada? Será que é possível existir uma sem outra? É verdade que já vimos que o impulso para a relação sexual é algo que está bem enraizado na nossa história como espécie, na nossa história genética. E isso faz com que uns mais, outros menos, com as diferenças entre géneros, com as diferenças de diversa ordem, de temperamento, de personalidade, estejamos mais ou menos motivados para a relação sexual. Depois isto depende muito também da experiência da relação sexual como algo que nos dá prazer ou como algo que provoca sofrimento, mal-estar, dor e que com a qual eu não consigo sentir-me bem e, portanto, como o nosso comportamento motivado, e o sexo é um comportamento motivado, deriva de anteciparmos prazer em alguma coisa que fazemos. Sempre que eu antecipo sofrimento, a motivação evapora-se. Sempre que eu antecipo obrigação, sempre que eu sinto que não era exatamente aquilo que me daria maior prazer, a minha motivação desaparece. Por isso é que encontramos tantas diferenças ao nível do desejo sexual, especialmente ao nível do desejo sexual entre pessoas, de uma forma geral, especialmente ao nível dos dois sexos. Aqui temos o peso cultural, toda a educação que as mulheres receberam relativamente ao facto de, como já falámos, serem elas que engravidam e, portanto, desde muito pequenas, para além de toda a sua história genética, são educadas a ter alguma contenção e alguns cuidados relativamente ao sexo. Muito menos do que com os rapazes, que por outro lado também acabam por estar muito mais motivados, já que não antecipam nenhum tipo de dificuldade, nem nenhum tipo de situação complexa, mas antes pelo contrário, a educação, a forma como a sociedade os vê, sempre lhes deu a entender que a sexualidade era sempre positiva. E isso molda muito esta característica. Mas, então, dois sujeitos entusiasmam-se sexualmente um para o outro e como é que se vão tecer outras motivações, outros desejos que não só o desejo sexual. Será que é só mesmo o sexo? Bom, o sexo é uma parte importante. Cá está novamente a questão mais biológica, em que os homens, atendendo à sua necessidade reprodutiva, vão olhar para as mulheres e, segundo os biólogos, para as suas curvas, porque essas curvas indicam que serão boas mães, boas parideiras, capazes de amamentar, e isso parece que estimula o desejo sexual dos homens. Por outro lado, as mulheres irão olhar todos aqueles aspectos de que vos falei que têm a ver
com o facto de ser um indivíduo saudável, com um comportamento responsável, com um físico que mostra ser capaz de passar bons genes aos filhos. E isso parece estar também bem enraizado na mentalidade da mulher. Ora, é nesta interação de dois desejos que vai surgir um outro nível de relação. Um nível em que, psicologicamente, eu começo a sentir que aquela é a pessoa indicada, que é a pessoa com quem eu me vejo, com quem eu gosto de estar, com quem eu me sinto bem, é a pessoa por quem eu sinto desejo sexual e por isso, muitas vezes, especialmente do lado masculino, sexo e relação amorosa estão muito em sintonia. Ter desejo sexual é sentido psicologicamente como gostar, amar, estar com vontade de estar próximo, de estar sempre, de estar com a outra pessoa. Do lado feminino, e mais uma vez de uma forma geral, porque hoje as coisas vão mudando, felizmente, julgo eu, há esta tendência para tentar perceber se pode ter confiança, se sente segura, se o ambiente é agradável, se a circunstância é favorável. E é este conjunto todo que a motiva à proximidade. Então muitas vezes vemos esta acusação entre casais. Não posso mostrar-lhe afeto porque ele quer logo sexo. Não, nunca mostra que gosta de mim. O que ele quer é relação sexual. E portanto, estas duas questões que acabei de falar levam a esta situação em que o casal precisa dialogar e perceber como os dois interagem a este nível. Depois surge aqui algo que muita gente tem alguma dificuldade em perceber a diferença. Em consulta percebemos que muitas mulheres foram educadas com aquela célebre frase de que se o homem não estiver em casa, vai procurar na rua. Pois eu, na minha experiência clínica, percebi que isso não é verdade. Que muitas vezes aquelas mulheres que estão sempre dispostas ao sacrifício, apesar de não terem motivação, apesar de não terem desejo, e estão sempre disponíveis e nem se sentem sequer com coragem de negar-se ao marido, porque essa é uma missão. Isso normalmente dá mau resultado. Normalmente as mulheres que recebem consulta com problemas com traição por parte do marido são exatamente aquelas que nunca lhes negaram nada, que sempre lhes fizeram à vontade e que, desculpem-me a comparação um pouco estranha, são como aquela árvore de fruto que eu tenho no meu quintal. Quando carrega de fruta, essa fruta está sempre disponível, está bonita, mas eu passo por ela e nem sinto qualquer desejo. Agora, se eu estiver sedento, se eu passar num caminho, numa outra, por perto de outra árvore de fruto, que não seja aquela que está sempre disponível e que se mostre também ela muito bonita e entusiasmante, eu vou lá e colho a fruta. Esta é a questão. E queria deixar-vos agora, porque o vídeo já vai longo, esta ideia do comportamento motivado. Percebeu-se que se colocarmos um ratinho numa gaiola, com uma alavanca à disposição, em que no momento em que ele, pela primeira vez, carrega na alavanca, solta um grão de alimento, ele, enquanto tiver fome, irá carregar na alavanca até que o alimento, até que esteja saciado. Quando deixou de estar saciado, a alavanca deixou
de lhe interessar. E isso era um problema a resolver. Como é que eu posso manter este animal motivado se a determinada altura ele fica saciado e já não carrega na alavanca? Então percebeu-se que se criássemos um esquema em que só à terceira, à quarta, à sexta, à sétima, à oitava, à 12ª é que se caía alimento, bom, então iríamos motivar este ratinho por muito mais tempo e ele estaria entusiasmado, sempre à espera que da próxima vez que carregasse a alavanca saísse o prémio. E é exatamente isso que se faz nas máquinas dos casinos. O viciado na máquina do casino não é mais do que este ratinho, que carrega na alavanca na esperança de que saia o prémio. Relativamente a qualquer outro tipo de comportamento motivado e mesmo relativamente ao sexo, quando eu não tenho a certeza que vou ser bem sucedido, eu estou mais entusiasmado em tentar, estou mais entusiasmado em ser simpático, em ser sedutor, em ser próximo, e já não me dou ao luxo de ser arrogante, distante e pouco empático. Eu estou ali como o ratinho de roda da alavanca. Bom dia, há muito para dizer, mas continuaremos no próximo vídeo.